funcionando direitinho, né? Tá todo mundo escutando, então tá legal. Então beleza. Então vamos lá, Felipe, vamos começar? Primeira coisa que eu queria que você falasse é falar pra gente o que é autonomia, né? E o porquê que nós entregadores devemos acreditar que a autonomia não é só mais um aplicativo, não é o mais do Fech- mesmo. Beleza. Bem, primeiro de tudo, que a autonomia, até como se diz o nome, é um aplicativo feito para os autônomos, para os empreendedores, e acima de tudo a gente vem com uma premissa de valorizar o motoca, valorizar o restaurante, com taxas muito melhores, com diversos produtos que nenhum outro aplicativo tem. E a gente conseguiu provar isso em alguns números, a gente vai falar mais para frente. Uhum. E, e é isso, é um aplicativo feito por vocês e para vocês. É isso aí, legal. Vamos lá, como é que vai funcionar, Felipe? A gente sabe que quem assistiu os outros vídeos que eu fiz aqui, sabe que a autonomia tem uma taxa mínima de 10 e 1,50 por km, né? Uhum. Como é que vai ser cobrado isso do cliente, por exemplo? Que a gente tem uma taxa que não é uma taxa que o mercado geralmente tem, né? É uma taxa diferente. Isso vai ser repassado para o cliente de que forma? Alguém tem que pagar essa conta. Quem é que vai pagar essa conta? O mais bacana de conseguir trabalhar uma margem boa dessa é que o cliente não vai pagar mais por isso. E não é uma mágica, né? E sim um bom senso em relação ao que já existe de margem. Uhum. Por exemplo, tem situação que o cliente vai pagar menos frete do que você recebe. Mas isso porque a autonomia tira uma fatia que seria da autonomia e repassa para o motoca a mais, né? Então, o cliente pode ter a sensação de pagar R$ 5 por um frete, mas o motoca recebe pelo menos R$ 10 na placa cinza. Tá, e placa vermelha também vai ser diferenciado esse valor. Vai ser diferenciado. A gente entende que não é porque o placa cinza não tem a placa vermelha que o preço tem que ir lá no chão, Uhum. muito pelo contrário. A autonomia ela quer valorizar já o placa vermelha, mas também entendemos que já o placa cinza, entendemos também que o placa vermelha ele tem custos extras, né? Ele tem uma renovação anual, dependendo do estado, a cada 5 anos, e esse custo também ele é percebido na taxa. Uhum. E então vem um produto, né, também para placa vermelha, com uma precificação ainda mais alta. Tá, e vamos colocar aqui um cenário, tá? Eu sou placa cinza. Me cadastrei na autonomia como placa cinza e agora eu quero me regulamentar, quero ser placa vermelha. Tá. Consigo fazer com facilidade essa transferência? Como é que vai funcionar? Vai sempre É, ter essa disponibilidade, porque tem os aplicativos aí que não, né? Muitas pessoas acabaram se tornando placa vermelha por conta de um aplicativo X, foram lá, enfrentaram a burocracia, pagaram o que tiveram que pagar e no final das contas não conseguiram a troca de categoria para placa vermelha, né, no aplicativo. aí para desmistificar um pouco, tem quem não queira a placa vermelha, né? Sim. Então, a autonomia, ela se embasa, né? Então, ela toma como base as jornadas. Qual que é o seu sonho? Né? Então, o seu sonho, enquanto motofretista, é permanecer no motofrete? Se não for, existe uma jornada para a gente te ajudar a chegar onde você sonha. Uhum. Se o seu sonho é ser motofretista, a gente vai te dar um guia de como se tornar um motofretista cada vez melhor. Então, a autonomia ela junta, né, o que vocês já estão acostumados com outros aplicativos, que é essa questão de receber, aceitar o pedido, mas o nosso foco é que você tenha sucesso naquilo que você sonha, não apenas sobreviva, mas que você parta do princípio de quero chegar em tal local. E colocar num caso que pode ser super extremo e pode ser à vontade de muita gente. O motoca virar dono de pizzaria. Né? Uhum. Existe jornada para isso também. Né? Então, de que formas que a autonomia consegue ajudar? E não só em, olha, o caminho é esse, mas também com programas de incentivo que envolvem inclusive grana, né? Para que você chegue lá. Né? Uhum. Então, a gente pode ajudar a se tornar placa vermelha? Pode. A gente pode te ajudar a sair do mercado? Pode.
A gente pode te ajudar a conquistar a pizzaria que você tanto sonhou? Pode, né? Então, a autonomia é sobre o sucesso das pessoas envolvidas e não simplesmente sobre o frete. Vai muito além de logística, né? De um Muito além aplicativo de logística. que oferece serviços e logística. Né? Tem uma pergunta aqui no chat, passou, eu queria voltar nela, que é uma pergunta interessante. Não vi quem foi, mas gravei a pergunta. Vamos poder dar preço no nosso frete? Preço no seu frete. Sim e não, tá? Existe um valor que ele é tabelado, já muito acima de qualquer outro app, Uhum. mas existe um recurso em especial que a gente vai anunciar próximo ao beta, que você vai poder ditar esse preço e, e oferecer para quem você quiser, né? Então é uma gama de ferramentas para que você também consiga atingir e atender melhor o seu particular, sem que a Uhum. autonomia ganhe por isso, tá? Então, é um produto extra para ajudar o motoca sem que a autonomia necessariamente esteja envolvida. Agora, nos produtos que a gente chama de base compartilhada, que é, por exemplo, aquele cliente que veio através de um motoca, o cliente que veio através da autonomia, né? Então, eles seguem uma tabelinha de preço, Uhum. e a ideia é que a gente consiga, com alguns programas, né, de incentivo, melhorar muito, né? Então, a gente fala de uma taxa mínima para o placa cinza de R$ 10 e 1,50 o quilômetro. Ah, mas é isso que eu vou ganhar? Não, existem outras coisas dentro do aplicativo, que vão vir no aplicativo beta, que vão te fazer ganhar ainda mais do que isso, né? E para o placa vermelha a mesma coisa. A gente está definindo até com alguns conhecidos meus também, qual que é um preço legal para o vermelha, né? Uhum. E a gente entender se isso cabe no bolso do cliente também, fazer essa mesma balança de abrir mão de margem da autonomia para que chegue num valor de tabelinha. Depois da tabela tem todos essa gamificação do bem que a gente chama, né? Que são jogos no dia a dia que não envolvem fazer você correr mais, né? A tua Uhum. segurança em primeiro lugar, mas que te mantém que você vai sentir evoluindo enquanto pessoa e profissional no seu dia a dia. Legal. E se tratando disso, bom, acho que tem o que você falou tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, né? Já é a resposta do que eu vou falar. Incentivos, né? Você falou de correr e tal. Já a primeira coisa que vem na minha cabeça é incentivos ou por rota ou dinâmico, algo nesse sentido, em dias de chuva, fim de semana, ou em dias de alta demanda. Com essa taxa mínima já a R$ 10 por placa cinza, a autonomia ainda tem a possibilidade de trabalhar com incentivo? Dar um passo atrás, né, e entender por que existe esse bônus, né, no mercado. Um dia que o app X, YZ não está conseguindo alocar todas as corridas, seja uma chuva, seja alta demanda, uma época especial do ano, né, então existe para essa finalidade. Agora, de que forma que a gente atua em cima disso, né? Existem formas que simplesmente colocam X preço por X entregas, né, dentro de um determinado período. Dependendo da forma, não são todos que fazem, mas dependendo da forma que é compilada essa promoção, existe também um risco do motoca correr e sofrer acidente e tudo mais. Sim. Então a gente tem que ter muita ética na forma de montar. 2 pontos para responder de forma simples. Primeiro que a precificação da autonomia. Sem dinâmica, sem bônus, ela já é melhor do que os principais outros apps com esses bônus e com essas programações. Uhum. Da mesma forma que eles conseguem colocar uma dinâmica, é possível a gente colocar também, né? Sem que o cliente sinta isso, enfim, existe margem. Então é possível ter, mas não necessariamente precise, porque o preço, né, ele já é melhor sem a dinâmica. Essa margem que ele está falando, pessoal, para
eu vou falar aqui, Felipe, o que eu acho que eu entendi, tá? Se eu estiver errado, me corrija. Essa margem que ele está falando é do faturamento da empresa, tá? A empresa, ela repassa parte do faturamento dela para o entregador, nesse caso, né? Nesse caso específico que a gente está falando, tá? Não é aumentar o valor da taxa para o cliente pagar, né? A margem de lucro da empresa é repassada uma parte para fazer o repasse para o entregador, para que ele tenha uma taxa justa, né? É mais ou menos isso, né, Felipe? É exatamente isso, né? Porque a margem ela existe, né? Uhum, Então vamos colocar aqui uma margem que todo mundo conhece, vai, 30%. Não necessariamente eu fique com aqueles 30%, né? Eu posso devolver metade disso para o motoca de algumas formas. uhum, E, e para começo, a autonomia ela não tem esses 30, né? A gente já trabalha um preço que o cliente já está acostumado a pagar e repassa muito mais para o motoca, então fecha a conta. uhum, Ah, deu uma dor de barriga, a gente não está conseguindo alocar. Tem caixa para isso, tem uma reserva de caixa que a gente vai juntando pedido a pedido que a gente consegue resolver também, né? Mas a taxa por si só para fazer motoca correr é algo que, sinceramente, eu sou contra, mas existem outras formas mais humanizadas da gente trabalhar a mesma coisa. uhum. É isso, a gente vai falando com o tempo, né, quando for se desenvolvendo. E para não ter problema de amanhã ou depois falar, ele falou isso e não é isso. Então, vamos falar o que a gente tem certeza, né, o que a gente sabe que vai acontecer, né? Uhum. Outra coisa, questão de a transparência da autonomia, pelo que você me falou, o que a gente tem conversado, né, o foco é a transparência, né? Informar tanto o motoboy quanto o restaurante, né, de qualquer eventual problema ou qualquer coisa que aconteça. No caso de bloqueios, né, porque existe fraudes de todos os lados, né, existe Tá. fraude tanto do cliente como do restaurante, ou erro do cliente, ou erro do restaurante e do entregador também, né? Uhum. Como é que a autonomia vai se posicionar em relação a essa questão de bloqueio? Quer dizer, na verdade a questão é os bloqueios, né? Que a concorrência aí está bloqueando a torta e a direita e nem explica o motivo, o que foi que aconteceu e a gente fica sem saber o que fazer, na verdade, porque a gente não tem um canal de comunicação para ou se explicar ou perguntar por que eu fui bloqueado. Como a autonomia ela não tem essa pegada simplesmente de uma empresa com foco em entrega, assim, num desenvolvimento do profissional, existem outras ferramentas que a gente pode utilizar. Por exemplo, digamos que o cara recebeu uma reclamação X. Estou Tá. falando de um cara que trabalha dentro da índole, que é um cara correto e sem querer pisou na bola, tá? Ele tem como posicionar ali, ó, recebeu uma... Primeiro que a gente não tem score, não tem essas pontuações e não é por pontuação que rola bloqueio. Mas um cliente gosta de prazo. O que é prazo? Né? Prazo é correr até o cliente que nem doido? Não. Uhum. Né? Prazo dentro do que lhe for seguro, né, chegar até o lugar. Né? E não, por exemplo, casar rota, alguma coisa do tipo que a gente sabe que acontece no dia a dia. Agora, quando se fala de fraude, aí ele já vai para um aspecto mais jurídico e tudo mais. Esse cara tem uma outra tratativa um pouco mais séria. Uhum. Agora, para o cara que está no dia a dia, né, e puta, deu um problema com o cliente X, é ouvir o cara, ter um canal aberto com ele, entender o lado dele, o que aconteceu do ponto de vista dele, e chegar num consenso com o cliente, com o restaurante, com quem for, de uma forma mais próxima, né, e não simplesmente por algoritmo. O algoritmo, ele te dá uma ideia de talvez eu acho que, Uhum. mas só o que resolve mesmo esse tipo de caso para as pessoas do bem é a conversa. Não tem como. É o ser humano, né? Tem que ter uma conversa humana. Porque o que mais tem, não que eu seja, você é contra a bots em questão de suporte e tal. Não, o bot ele funciona.
Mas num caso Uhum, como esse, é difícil, porque quem vai te julgar é a máquina, né? uhum, E você não tem como é que você vai debater com a máquina? Não dá, sim. né? Não dá. Então, nesse caso de bloqueio, vai existir ali um setor específico para a gente poder reportar e procurar saber o que foi que aconteceu. Além disso, né, antes de acontecer o bloqueio, partir da autonomia, conversar e entender a situação, né? O bloqueio mais extremo, ele acontece no caso de uma comprovação de fraude, comprovação Uhum, de crime, algo mais pesado. sim. Agora, para coisas do dia a dia, né? Da mesma forma que eu posso falhar e alguém chegar e falar, Franco, você pisou na bola, tal, tipo, e eu aprender com isso, Uhum. a gente tem que dar essa chance para as pessoas também. É assim, porque erros acontecem, né? Acontecem e é natural, né? Essa semana eu postei no meu Instagram, quem sabe, quem me segue no Instagram sabe, que eu esqueci de entregar o refrigerante. Coloquei o refrigerante no bolso de fora da bag e o pedido dentro da bag. Eu entreguei só o pedido e esqueci o refrigerante lá de fora, né? Uhum, E eu vim encontrar esse refrigerante horas e horas depois, no final do dia eu já tinha encerrado e aí eu encontrei o refrigerante. De quem é o refrigerante? Eu não sei. Aonde eu peguei? uhum, Também não lembro, né? A gente faz 20 entregas por dia, não tem como lembrar de tudo. uhum. Mas é um exemplo, né, da pessoa que trabalha correta e às vezes os erros acontecem, né? E não é por isso que eu deveria ser bloqueado no caso, né? Exato. Agora, por exemplo, qual que seria o bom senso? Olha, Márcio, você percebeu que você esqueceu, errou e tudo mais. O que que você tem de ideia para a gente resolver, né? Levar um refri lá para o restaurante, para o cliente, a gente acha que resolve, né? Então, assim, dentro de um bom senso, né? Aham. Então, as soluções têm que acontecer dessa forma, senão também vira meio regra de ditadura, né? Só um Sim. coloca a regra e o outro só obedece. É, não existe diálogo, né? Não Não existe existe o diálogo. diálogo. É. Isso é natural nos dias de hoje, né? Outra coisa é a questão do a gente já falou dos incentivos, questão dos bloqueios. Deixa eu ver aqui. A migração da placa cinza para a placa vermelha. Ok. O aplicativo ele vai trabalhar somente com delivery, né? A gente sabe que a ideia é espalhar para administrativo e tal. Fala um pouquinho para a gente como é que vai funcionar essa expansão e se existe uma probabilidade, assim, não é probabilidade, datas específicas para o aplicativo sair para o Brasil inteiro. Tá. Eu vi, inclusive, teve, não esse último vídeo, o outro vídeo que você postou, tinha bastante pergunta a respeito, né, de data de lançamento. Uhum, A autonomia, ela está, a nível de desenvolvimento, completando aniversário, né? Comecei a pensar a ideia autonomia em março do ano passado, daí eu comprei o site, comprei algumas coisinhas lá para abril, e em maio abri o CNPJ. Aí comecei a correr atrás de time, fui tentando várias parcerias, comecei a buscar gente que me ajudasse a tirar o sonho da cabeça e levar direto para o papel e a gente começar a lapidar isso. uhum, E trouxe gente muito incrível, por sinal. Pessoas que são muito conhecedoras de marketplace, do mundo do e-commerce, que já trabalharam em multinacionais, né? Então, um pessoal bem bacana, mas que está vindo não por cash, porque eu não tenho cash para esse momento, né? Para uhum, pagar o salário que esse cara pede, mas, mas sim pelo propósito, né? De mudar vidas. Daí, montando esse time, a gente começou a falar: beleza, a gente tem o produto, a gente sabe o que a gente quer, e é esse mundo que a gente quer mudar. Vamos fazer conta? Né? Colocamos todas as contas no papel, na planilha, rodamos uma série de simulações e a conta fechou. Né? Então, caraca, né? A gente consegue fazer tudo isso, o motoca ganha mais, o restaurante fica com uma fatia muito maior e ainda assim o consumidor ele não paga mais por isso. uhum. Tá, mas planilha é uma coisa. Daí a gente foi para aquele teste lá que você participou com a gente, Sim. que é ver o seguinte:
vamos ver se o motoca fica feliz com essa taxa, né? Vamos para a rua, né? Vamos rodar esse teste e, e a gente foi literalmente pagando um extra para os caras, né? Com base no nosso preço, no que a gente tem de tabela mínima, e teve repasse assim que boa parte deles, né? Quase que dobrou, né, o que ele ganharia num único pedido, Sim. né? Daí a gente viu que sim, dá um impacto gigantesco e na prática funciona. Aí a gente fala do aplicativo Alpha, né, que é o que a gente está anunciando no site, que é o que já está pronto, né, então a gente está para lançar esse mês, dia 22, né, então já Dia passei um spoiler 22? aí. Dia 22 desse mês a gente sobe essa versão, só que Alpha, ela tem uma coisa. É, A Alpha, ela é uma versão de teste fechado. tá. Vocês devem lembrar que a gente abriu para cadastro um tempo atrás, né, pré-cadastro, e a gente vai chamando pela ordem desse pré-cadastro. E por que teste fechado? A gente não vai subir o aplicativo do Motoca para a loja, inicialmente. Uhum. A gente vai instalar manualmente no celular dos motocas que participarem. Só o aplicativo que a gente vai subir é do consumidor, da pessoa que vai lá pedir a pizza, o hambúrguer e assim por diante. Aí, beleza, que tipo de teste que a gente quer fazer com o Alpha? O lado do motoca super funcionou. E o lado do restaurante? Essa economia Uhum. que a gente colocou na planilha funciona de fato, né? Aí a gente vai começar a rodar com o aplicativo real, né? Dentro desses restaurantes reais, repassando a grana que a gente já fechou com o motoca e vendo se fecha a conta para o restaurante também. Só como spoiler, né, de uma das lojas que a gente testou no período passado, só de economia, o restaurante teve o equivalente a um terço do custo fixo dela a mais de caixa, Naquele que a gente fez o teste. naquele que a gente fez o Aham. teste. Então, imagina você ter um custo sei lá, 50 mil reais, vai. Uhum. Um terço disso, a autonomia está bancando só em economia em relação a qualquer outro app. Entendi. Tá? Então, assim, no papel funciona muito legal, né? E com 2 restaurantes, e com 3, e com 10, e com 20, Uhum. né? Aí esse é o alfa. E o que é o beta? Tá? O beta é a próxima versão. Ele Tá, é um teste. só um ponto, Felipe. O Alpha, ele Tá, vai ser testado, vai começar a ser testado dia 22, para um isso. grupo fechado de entregadores e de restaurantes, né? E, só que assim, o pessoal que está na fila, que já fizeram o pré-cadastro lá atrás, essas pessoas que vão ser chamadas para fazer esse teste? Exatamente. Daí só o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente manda um e-mail pedindo uma documentação extra, a pessoa envia, a gente valida, e tudo estando direitinho, né, a gente já consegue rodar com essa pessoa também. Tá. Onde que a gente vai rodar esses 2 testes? Tá? São Paulo e Rio de Janeiro. Isso no alfa. Daí você perguntou de Brasil, Uhum. o beta ele já Sim. começa a expandir para Brasil. Em que ritmo? Provavelmente um mês para cada estado, né? A gente pegando os estados com o maior número de pré-cadastro, tanto de restaurante quanto de motoca. Tá, legal. Então eu vou pegar uma pergunta aqui do chat, Tá. é, Eu do até Edson, fechei aqui que eu. Pode tá? falar. Edson Pereira. Vai ter limite de ano de moto? Qual o limite do ano de moto para trabalhar na autonomia? E eu já vou encaixar aqui outras questões que também tá rolando ali, tá? Limite de Tá. moto para o placa cinza, porque o placa vermelha todo mundo sabe que tem limite de motos, né? Ele já é obrigado a cumprir a legislação. Placa Uhum. cinza, limite de moto, vai ter bike e todo o entregador, tanto de bike quanto de moto, ele vai precisar ter MEI e Tá. EAR na habilitação? E aí? Tá. Basicamente, o que a gente. Eu estou para receber essa resposta, mas basicamente a gente vai seguir a legislação vigente para solicitação desses documentos, tá?
exerce atividade remunerada? Muito provavelmente, tá? Pelo que eu particularmente estudei, vi que é necessário. Uhum. A questão do MEI, né, eu já volto para outra questão, também sim, né, porque a autonomia ela tem essas jornadas desenhadas para qualquer empreendedor. Então, por exemplo, um cara pode sim começar com bike, daí ele sonha em conquistar uma moto, né, ele conquista essa moto. Daí ele sonha conquistar a pizzaria, que também é uma outra jornada por empresa. Existem aplicativos que qualquer. Aí eu estou falando de venda de produto, tá? Uhum. Você consegue vender como pessoa física, né? Você tem um item usado ali, quero vender esse óculos aqui, eu consigo vender, né? Mas a autonomia ela decidiu focar em vendedores, né, de produtos e serviços que tenham o CNPJ até para uma proteção, né, da própria comunidade. É mais fácil a gente proteger em relação à fraude, é mais fácil a gente proteger em relação a uma série de coisinhas do dia a dia. Uhum. Alguns pontos até que os motocas também já vivenciaram, mas são esses dois pontos. Em relação à bike, eu já vou puxar além, tá? Depois do beta, depois de tudo a mais, o que é autonomia? A gente inicia com motofrete, que é o mercado que eu conheço, tá? É um mercado que eu tenho carinho, né? Já conto, posso contar mais para frente o porquê que eu respeito muito e sou muito grato aos motocas. Mas depois a gente expande. A gente vai para cabeleireiro, né? Difícil falar. Boa, cabeleireiro. Leila, cabeleireira Leila. É. E arquiteto, mestre de obra, e a gente diarista. Uhum. Aí a gente vai explorando outros mercados de forma que eles se conectem, né? Então, por exemplo, você tem aí no caso do dono de restaurante quer fazer uma reforma, consegue no próprio app, né? Entendi. Então, pode falar. Não, entendi, entendi. Ele vai Né? ter todos os serviços. O aplicativo vai abrir para outras categorias, não vai ser só delivery e motoboy. Vai Abre para outros, cabeleireiro e para outros, para outras Leila. profissões. Pedreiro, arquiteto, que nem você falou. Legal isso. E assim, é também inteligente a gente começar em um setor só, e daí a gente testa, resolve e expande, né? Uhum. Porque se a gente começa sem foco, né, não sai do chão. E, mas aí eu tô falando de muita coisa complexa, né? Tem um ponto em relação à autonomia que a gente fala bastante na rede social, fala bastante no site, é uma bandeira que a gente conseguiu trazer para o Brasil, que nós somos a primeira empresa brasileira a ser uma zebra, né? E o que é O zebra? que é isso que eu ia falar? A zebra, ela ela tem fins lucrativos, né? Então a autonomia ela tem fins lucrativos, só que ela tem um foco muito claro em gerar impacto social. Ela Uhum. tem o foco no propósito, sem arriscar um pelo outro, né? Então não é porque eu tenho lucro, né, para abrir mão de lucro, eu não vou gerar impacto, ou eu vou gerar impacto a qualquer custo. Existe um equilíbrio. Uhum. E daí nessa linha, né, até na rede social lá da autonomia, teve um questionário a respeito disso, tá? Mas o que isso muda para o motoca, né? Significa que eu não estou olhando para o pedido, eu estou olhando para a pessoa que está fazendo o pedido, Uhum. né? A logística, quem manja de fazer a logística é a motoca. O aplicativo está ali para auxiliar, tipo, para passar para o cliente as informações de, olha, está em preparo, está a caminho, como todo mundo já conhece, né? Uhum. Mas o nosso grande diferencial é focar na proteção dessas famílias, né? Então, eu poderia ter falado isso na altura do que é autonomia. A grande diferença é que a gente não cresce a qualquer custo. A gente cresce graças à prosperidade dos motocas, graças à prosperidade da nossa comunidade. Boa. É, tem que ver o lado do motoca também, velho. Porque, olha,
hoje, você viu lá, no teste que a gente fez, naquela operação que a gente fez, né? Tem gente que tá ali, principalmente num dia de semana comum, né? Se falando de delivery, tem entregador de bike aí que tá ganhando R$ 5 e pagando 20% desses R$ 5 que ele tá ganhando para OL. A autonomia vai ter nuvem e OL ou como é que vai ser a nomenclatura? Né? Porque tem essa questão de nuvem e OL, né? Como é que vai É, funcionar? o que a gente tem para deixar bem claro, não, né? Não vamos trabalhar com nada similar a um OL, enfim. Mas o que a gente tem é a base compartilhada e o que é particular do Motoca, né? São recursos para essas duas posições. Então, por exemplo, se você tem uma viagem pro teu particular e você quer parcelar, né? A gente tem produtos dentro do aplicativo da Autonomia que você consegue bastante vantagem não só para ti, mas em relação ao cliente também, para ele pagar menos taxa, coisas do tipo. Agora, a base compartilhada, ele é nuvem, é equivalente ao nuvem. Uhum. Que assim, não tem como a gente vir com a bandeira de combater um preço se a gente cria recursos para cada vez ter um preço menor, entende? Uhum. Então, eu particularmente sou contra, né, o modelo, né, e aqui a gente não vai ter nada similar. Modelo de OL, né? Modelo de OL. Modelo de OL realmente é meio complicado e é até difícil a gente falar porque, bom, pega naquele de que mais precisa, né? O exemplo que eu tô dando aqui foi um rapaz que a gente encontrou e a gente foi conversar com ele e ele era OL. Ele deixava 20% do faturamento dele pro OL. Né? Eu nunca tinha escutado isso. Foi a primeira vez que eu até me assustei, né? Porque é um absurdo. É um absurdo. Aí a gente pega a taxa de 6, né, e o cara ainda deixa 20%, daí perguntei para ele, né, o que você tá achando? Ele virou e falou assim, mas tem alguns benefícios lá. Eu falei, caraca, benefício legal, né? Tipo, se tem alguma coisa a mais aí para ti, bacana. Ele faz o reparo na minha bike. Pô, da hora, né? Mas ele cobra depois de 15 dias. Ele pega o seu dinheiro, põe no bolso, fala, arruma lá, depois você paga. É mais ou menos isso. É isso, né? Exato. Você arruma lá, depois pendura, deixa fiado lá, depois você vai lá e paga. Eu desconto de você. É sacanagem, pô. Sacanagem. Isso aí é complicado. E se a gente fala, por exemplo, de autonomia, não poder rodar de outras formas sem pedir uma autorização, sabe? Uhum, Enfim, não vou entrar muito nesse detalhe, nesse tá. mérito, tá? Eu sei que é uma pauta bem quente em relação a vocês, mas deixo bem claro, é algo que eu particularmente sou contra, então a autonomia não vai ter. Boa. Boa. Isso já é uma coisa boa, né? Porque não compactua aí com a sacanagem, né? Que é sacanagem. Em relação a score, você já falou, não vai ter score. A gente está perguntando, não vai ter score. Tá? Score não. Vamos lá. Porque assim, Hum, imagina o seguinte cenário, tá? A gente está falando daquele cara que sonha ser motofrete, ele é há 15 anos já motofretista, e muitos com orgulho, falando, desde a época do guia, uhum, desde a época. Então, assim, são caras que com muito orgulho estão na profissão e com muito orgulho representam a profissão. Só que também tem aquele cara que ficou desempregado e achou como bico, sim, né? sim. Então, por exemplo, você pega um cara que está acostumado com a rua, né? É uma coisa. Você pega um outro cara que está aprendendo, é outra coisa. Sim. Aí a gente fala de gig economy, né? A economia compartilhada, a economia de bicos. Era para ser temporária, não está sendo, né? Uhum, Em qualquer segmento de mercado da gig, basicamente o que está acontecendo é que esse cara está forçado a continuar nessa linha, né? Não tem nenhum estímulo para que ele saia, para que ele conquiste, para que ele cresça, né? uhum, E isso estoura para todo mundo, para quem é da profissão e está vendo mais gente, né, abraçando essa profissão por ser simples, de certa forma entrada, né? Basta sim. você ter uma moto.
Só que não tem ninguém ali para dar um empurrão e falar, cara, você merece mais, olha esse caminho, sabe? Uhum. Então é isso que revolta um pouco também, não é temporário como deveria ser. É, porque é o que os aplicativos passam, né? Até você me mostrar esse projeto, tudo que os aplicativos passavam, tanto para quem já era motoboy, como para quem queria fazer uma renda extra ou para quem perdeu o emprego, é que seria maravilhoso e pagavam umas entregas, uns valores extremamente altos para trazer, angariar pessoas, mão de obra. Depois que Uhum. tiveram isso na mão, né, o que fizeram? Jogaram os valores no chão, né? E com a pandemia, com o desemprego, as pessoas acabaram sendo reféns dos aplicativos, nesse caso, né? E se você for por essa ótica, tem uma frase assim uma sentença, né, que eu ouvi que eu simplesmente amei. Para que serve o dinheiro, né? O dinheiro ele tem três utilidades, tá? Inclusive é uma amiga minha. Uhum, Né? Três utilidades. A primeira é você se manter, sobreviver. A segunda é você sonhar. E a terceira é você ajudar alguém. Então você tem esses três focos. Quando você tem esses três focos, é perfeito. Só que basicamente o que está acontecendo é que a gente mal consegue resolver o primeiro, que é sobreviver, né? sobreviver, É. né? Então, eu já fui autônomo também no passado, né? Trabalhava com evento e basicamente em um período que eu tinha muita renda, né? Tipo um mês, estourei, e passava alguns meses sem, né? Uhum, Então é incerto, né? sim. Inclusive, foi isso que me estimulou a buscar algo fixo, né? Que para mim funcionava muito mais, principalmente porque eu era moleque na época e tudo mais. Daí eu comecei a caçar, né? Procurei, né? Tentei banco, tentei companhia aérea, tentei de tudo. Por que eu estava tentando mudar desse mercado? Tinha acabado de descobrir que seria pai, não tinha uma renda certa e Uhum, estava feliz e desesperado, né, em como eu ia fazer para uhum, ter as coisas da minha filha, entendi. né? Sim. Então nessa linha eu encontrei uma empresa pequenininha, não vou abrir o nome dela, mas não sei se eu posso abrir o nome dela, tá? Mas foi onde eu conheci e tive contato com o Motoca, tá? E eu só pude crescer lá dentro pelo reconhecimento que os motocas trouxeram. Pô, o Franco escuta, o Franco tal coisa, o Franco não sei das quantas, eu fui ganhando destaque lá dentro. Uhum, E se eu pude dar as coisas para minha filha, né? Hoje eu tenho um segundo pequenininho, escola, plano de saúde e tudo mais, eu devo aos motocas, né? Então, assim, a autonomia ela surgiu muito por conta desse sentimento de gratidão. E quando eu comecei a explorar as dores do mercado e da gig economy, da economia uhum, compartilhada, eu vi que não é só motoca que sofre com isso. Você tem um restaurante passando por isso também. sim. Você tem outras pessoas de outras profissões e outras carreiras passando. Então, a autonomia ela vem para mudar o mercado nesse sentido. Tirar Uhum, um pouco desse mimimi mas eu não sou obrigado e você ter empatia em querer ajudar, sim. entende? Entendi. Então muda completamente de contexto, né? E é isso. Desculpa, eu acabei pegando um tempão aí da tua fala. Não, não tem problema. Vamos voltar aqui agora para os motoca, tá? Vamos voltar aqui para o que a rapaziada quer saber. Felipe, tempo de espera nos restaurantes, né? Restaurante tocou a entrega, peguei, fui lá, fiquei 1 hora lá esperando o pedido ficar pronto. Tá. Taxa de espera vai existir, né? E taxa de deslocamento. O cliente fez o Tá. pedido, me desloquei até o restaurante, chegou lá, cancelaram o pedido. Some da tela e não me paga nada, como é que vai funcionar? Taxa de deslocamento, inclusive, foi algo que a gente encontrou bastante em relação ao teste que a gente rodou no finalzinho do mês passado, Uhum, e é algo que eu estou pensando em como fazer, tá? Então, estou pensando no como, né? Eu preciso ver como que fecho a conta, para antes do beta conseguir anunciar para vocês como funcionaria. Agora, tempo de espera, com certeza, tá?
Só o que a gente está explorando é quem paga a conta e quando, né? Então, por exemplo, tem espera que foi por conta de um atraso no preparo. A responsa do restaurante teve espera porque o frete levaria 20 minutos, levou 2 horas, né? Por algum motivo, o motoca é o responsável. Tem espera que o cliente demorou para descer, ele é responsável. Tem espera que rola porque o aplicativo quebrou, a autonomia é responsável. Uhum. Então, é esse tipo de desenho que a gente precisa fechar, porque quando a gente fala de criar algo justo, tem que ser justo para todo mundo. E então, por exemplo, pode acontecer alguma coisa no sem querer e a gente tem o bom senso de entender. Pode ter alguma coisa no proposital, o cara, sei lá, tipo, atrasou de propósito porque foi fazer qualquer outra coisa, aí é uma outra forma de tratar. Uhum. Então é muito no caso a caso, mas sempre dentro da ética e do bom senso. Boa. Mas a espera para quem tomou, sim, ele vai receber. Quem vai pagar é quem é o responsável. Se o motoca tiver com, por exemplo, eu costumo fazer isso, tá? Às vezes eu tô com uma rota e eu ligo outro aplicativo para pegar outra rota, né? Se o cara pegou a rota de delivery, geralmente é a primeira que vai ser entregue, né? Uhum. Mas se ele for fazer a do e-commerce primeiro, quando ele for entregar do delivery, vai ter problema, porque vai atrasar. A questão do restaurante, para resolver esse problema, eu tenho aqui, vou te dar até uma ideia, tá? Vai ser bom que os restaurantes não, né, se usarem de forma correta, vai funcionar bem e ninguém vai sair perdendo, porque o meu tempo é dinheiro, né? Ficar Uhum. esperando o pedido ficar pronto é uma sacanagem. Se na tela do aplicativo do restaurante tiver um botão chamar o motoca, quando o pedido tiver, sei lá, 5 minutos para ficar pronto, ou já está pronto, aperta o botão. O entregador chega, em menos de 5 minutos a gente chega, porque tem motoboy em tudo que é lugar, né? Então, isso evitaria essa questão de tempo de espera, né? E se o restaurante usar de má fé, aí ele vai ter que pagar, né? E isso é legal. O único ponto é que a gente tem que imaginar que existem diversos tamanhos de restaurante, diversos tipos de organização de restaurante. Uhum. Vamos trazer isso para a rua, tá? Tem um motoca que, conhece a cidade de olho fechado, né? E tem um motoca que está começando e ainda tem que se organizar em relação a como que ele vai fazer o trajeto. É um cara que está aprendendo. Então, por exemplo, tem um restaurante, aí a gente coloca, também não sei se eu posso falar nome, mas existem programas de TV que mostram, tipo, caos na cozinha, um monte de coisa do tipo. Uhum. São pessoas aprendendo, né? Ou aprenderam daquela forma. Então, será que num ambiente de caos desse o botão funciona? Eu gosto da ideia, eu acho legal a ideia. Eu só tomaria cuidado de alguma forma, automatizar, não tudo, né? Porque senão vai dar BO também, mas aprender e implementar, aprender e implementar. Uhum. É, pode fazer um teste, de repente funciona. De repente funciona. E se? Vamos falar de pagamento agora, né? Pagamento, como é que vai funcionar os pagamentos no aplicativo? Vai ter pagamento na entrega, no caso do entregador ter que receber dinheiro do cliente? Uso de maquininha de cartão, né? E desconto de taxa de transferência, por exemplo. Tem aplicativo aí que paga R$ 9,00 de taxa mínima, porém desconta 18% do entregador em cada rota que ele fizer, né? Tá. Pagamento na entrega e taxa de transferência. Tá. Então, primeiro a forma de pagamento. Uma coisa que os motocas me pediram foi para que não tivesse esse pagamento offline, né, fora do aplicativo, Uhum. porque teve muita incidência de roubo, né? Muitos relataram que passaram por esse tipo de situação. E o contrário, né, do ponto de vista dos restaurantes, também acontece. Alguém que age de má fé coloca uma maquininha chupa-cabra ali para cometer uma fraude, né? Então, para evitar esse tipo de situação, os pagamentos são online, tá? É mais seguro para o motoca, mais seguro para o consumidor e mais seguro para o restaurante. Existem diversos tipos de pagamento online, né, que são padrões do mercado já.
não é nada de uau, que inovador, mas aí a gente consegue proteger o motoca. O que eu vejo acontecer um pagamento em dinheiro, por exemplo, é restaurante que usa motoca próprio, né? E é uma decisão Sim, dele. aí já é outra Mas história. essa é uma outra história. Agora, tem ali no sistema, mas não é algo que a gente vai ter na base compartilhada para o motoca que está aceitando pelo aplicativo. É, porque a gente não gosta. E, A gente não gosta dessa questão de ter que receber do cliente. Tá? No é, cartão ainda até vai, mas em dinheiro geralmente a gente não é muito favorável não, porque é complicado. se tem uma vantagem que a gente tem a respeito de estar idealizando a autonomia há um ano, é que a gente ouviu muita gente. Uhum, Muita gente. O aplicativo seria bem diferente se não tivesse tanto motoca e dono de restaurante contribuindo para a gente sair melhor. uhum. E por isso que eu estou tomando tanto cuidado em testar várias coisas diferentes em momentos diferentes. A gente ter certeza que é, não vai queimar a largada e vocês criarem uma puta expectativa e não ser um aplicativo legal, sabe? Uhum. Então, e respondendo à questão da taxa, tá? É uma conta digital com um banco por trás, em que não tem taxa. Tá? Essa taxa é absorvida pela autonomia e sempre será absorvida pela autonomia. Então, se o motoca quiser semanal, mensal, 200 vezes por mês, tipo, não tem custo para ele transacionar ou de lá para fora, sabe? Então, da carteira digital para um banco XYZ, ele Uhum. consegue mandar também sem custo. Então, tem esse ponto. Agora, a taxa quando vai receber, né? Mesmo que o cliente pague, como é que funciona? É como se fosse uma maquininha online, você passou no crédito, você recebe em 30 dias. O que a autonomia está fazendo é bancando a antecipação disso para você receber antes, né? Receber em uma semana. Uhum. Então, é uma taxa nossa, a gente tira daquela fatia que a gente já recebe, né? Então, você não vê seu dinheiro indo embora. E outra coisa, você falou de 18 para baixo, né? Se a nossa taxa mínima é 10, a nossa margem é acima dos 10. Então, vou cobrar 11, 12 e assim por Uhum. diante, para que essa mínima do cinza seja 10. Então não vai haver desconto em extrato de rota por rota. Não vai ter desconto nenhum, tá? Por quem tava com essa dúvida aí. Vamos pegar a pergunta. Eu posso pegar uma pergunta do chat aqui. Ricardo Brito tá querendo saber como é que vai funcionar, como é que vai chegar o pedido para o entregador. Ele citou aqui 2 aplicativos. Eu vou evitar de falar o nome dos aplicativos para a gente Tá, não, né? Vamos evitar. Aplicativo A, o cliente faz o pedido, já cai direto para aquele entregador específico. Só cai para tá, ele. O aplicativo B solta para todos os entregadores e quem pegar primeiro é dele. Como é que vai funcionar a tá. autonomia? Ele tem. Isso é algo que a gente pode ir ajustando. Então, se vocês falarem, ó, não está funcionando, a autonomia tem um canal aberto também para vocês sugerirem mudanças, tá? Mas inicialmente a gente idealizou sim para os mais próximos, mas não necessariamente para um cara específico, tá? Não é, vai cair para aquele. A gente tenta os mais próximos, quem não, se não alocar, né, o cara não quis a entrega, que é total direito dele, vai para outro. O segundo, ele aceitou e, e falou que não queria mais, também, direito dele. Daí ele manda para frente. Sem gancho, sem qualquer punição, sem nada do tipo, tá? Uhum. É, Pode eu, recusar enquanto quantas app, entregas quiser que não vai ter problema nenhum. O aplicativo continua funcionando à disposição dele. eu, eu, eu não tenho esse direito. Quem está na rua é você, Uhum. sabe? Quem tem o direito de aceitar ou recusar o que é bom ou ruim para vocês são vocês. Né? Então, eu disponibilizo ali na tela. Você quer, não quer? Total direito seu. Você deixou e recusou 100 entregas, né? Tudo bem, né? Você não quis fazer aquela. É melhor que alguém que queira fazer, que vai fazer ela super bem, tipo, focando no cliente, tudo mais fácil, entende? Porque a ideia de base compartilhada é isso, né? É um cliente que é meu, é um cliente que é seu, é cliente de quem indicou
e a gente compartilha essa base, Sim. né? Então não é só a minha satisfação, né? Tipo, é a satisfação contigo, satisfação com quem indicou e assim por diante. Mas voltando, daí se esse cara falou, ó, não quero mais e joga de volta pro sistema, cai para outro, e para outro e para outro, né? O que a gente está para definir é quanto tempo tem para aceitar, né? Porque, por exemplo, digamos que seja uma entrega que ninguém realmente quer, né? Ninguém gostou, mas ela vai passar por 20 pessoas até a 20ª pessoa aceitar, né? Tipo, beleza, aquela eu quero. Se a gente leva 1 minuto em cada uma, o cliente espera 20 minutos, né? Para alocar, para depois o cara ir buscar, voltar e tudo Entendi. mais. Tá? Mas é isso, vai cair para o mais próximo. Tem a questão do aceite e tem a possibilidade ou de recusar ou de descartar aquela entrega sem ter uma punição por isso, que não faz sentido nenhum ter. Legal. Tem alguma coisa específica que você queira falar, Felipe? Bora lá. Tem mais alguma pergunta Tem no bastante chat? aqui, tem bastante pergunta aqui. Vai ter distribuição de material? Bag, jaqueta, algo do tipo? Eu sonho que sim, né? Mas como a gente está começando como zebra, eu até perdi aqui onde está rolando a live, mas como a gente está vindo com essa ideia de zebra, eu não estou indo atrás de qualquer investidor, né? Então, quem colocou dinheiro na autonomia, colocou porque acredita que a gente é capaz de mudar o mercado de uma forma positiva. Da mesma forma, é um cara que vai me cobrar pelo impacto social que eu estou gerando, né? Não simplesmente pelo lucro. É um cara que são pessoas, né? Que vão me cobrar sim por ter lucro, né, no crescimento, Claro. mas crescer na quantidade, né? Aí voltando na questão do material, hoje eu tenho caixa, né, para concluir o aplicativo e lançar o aplicativo e rodar ele durante algum tempo. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo e cria campanhas novas depois. É meu sonho ter jaqueta, é meu sonho ter camiseta, é meu sonho ter baú, enfim, né? Assim como para o restaurante eu também sonho um monte de coisa e para o consumidor também. Mas a gente está crescendo bem pé no chão para amanhã não ter que mudar a estratégia. Isso é legal a gente falar, tá? E baixar o preço. Ah, vai começar assim, vai dar um ano, vai ter sucesso e vai baixar o preço. Eu estou começando com placa cinza justamente por isso, para ninguém virar amanhã um hater, né, apontar o dedo e falar assim, viu só, vai baixar o preço, né? Sim. A gente está começando com placa cinza, que apesar de ser um preço muito melhor do que qualquer outro player do mercado, é o nosso produto mais barato. Então, qualquer coisa que for surgindo, vai surgir acima. Ah, mas vai ter administrativo? Vai surgir acima. Ah, mas vai ter... Enfim, tem várias outras gamas de mercado dentro do motofrete que a gente pode explorar e que vai pagando acima. E nunca descendo. E o legal do 10 e legal do 1,50 é que são contas que se pagam, são contas que fecham a conta, né? Ah, e por que ninguém mais faz? Não sei, eu não posso falar por conta de outros apps, de outras pessoas, mas eu vi que a conta fecha dentro da margem que a gente retém, dentro de tudo que a gente tem, fecha e sobra, e dá para fazer muito mais. Dá para ajudar pessoas que não, tipo, doar dinheiro para pessoas que não estão nem aí, nem no mercado de motofrete, por exemplo. Né? Dá para a gente ajudar uma causa, dá para a gente ajudar uma instituição que cuida de animais selvagens ou não, que foram resgatados, dá para a gente ajudar muita gente com dinheiro que sobra. Para depois a gente pensar em lucro, entende? Sim. Então a principal mudança é essa. Você sabe que tudo isso que você está falando aqui, isso vai causar... Bom, agora não porque está no começo. Mas quando sair o beta e o aplicativo começar a funcionar, isso vai ser como um espinho no pé dos grandes. Né? Provavelmente você já deve estar sentindo alguma coisa em relação a isso. Né? Os grandes aplicativos e você está por fora ali fazendo tudo o oposto do que geralmente eles fazem. Você não tem medo disso dar problema, deles se juntarem para te massacrar, para tentar derrubar a autonomia?
Isso tem um gancho de vai ter material? Por que que não e por que que isso a gente vai fazer mais para frente como campanha? Todos os custos da autonomia, eles foram pensados para a gente sobreviver de qualquer tamanho, seja com um restaurante ou 1 milhão de restaurantes, com um motoca ou 10 milhões de motocas, né? Então, o que eu imagino, conheço o mercado bem o suficiente para prever algumas ações, mas eu estou preparado para elas, né? A gente consegue juntos, né, manter a autonomia muito bem. O que a gente está fazendo não desvia em nada da ética, não desvia em nada de nenhum aspecto, muito pelo contrário, a gente está mostrando para o mercado que existe uma dor muito grande que não é ouvida, mesmo com manifestações, mesmo com tudo com que ocorre, não tem voz, né, e que precisa ter. Sim. E que precisa juntar não só o motoca, mas tem que juntar o consumidor, o restaurante e todo mundo para trazer um mercado mais justo para todo mundo. Porque é E complicado. As pessoas tendem a pensar no próprio umbigo. Ele não quer saber se o entregador está vindo na chuva, se ele está ganhando R$ 2 por entrega, né? eu sinto que o consumidor nem sabe. Porque tem aplicativo que você tem como dar uma gorjeta, né? Uhum. Mas É questão a questão cultural da. também. Tem a questão de dar gorjeta, mas, tipo, o que eu aprendi como gorjeta? Você vai num restaurante, você é super bem atendido, meu, você chama o cara, ele vem, ele capricha, ele te apresenta o melhor prato da casa e tal, enfim, né? Pode ser um petisco ali que ele fala, meu, esse petisco saiu hoje, né? Tá fantástico, pega ele. E o cara te trata que nem rei. Esse cara merece uma gorjeta. Uhum. Agora, a gorjeta para suprimir, né, ou, tipo, para completar algo para que o cara, voltando, sobreviva, Uhum. não é legal. É legal que a gente saia daqui e comece a sonhar e que também vocês tendo a possibilidade, não importa no tamanho que seja, que você comece a ajudar. E o motoca tem isso muito forte. Tem um Uhum. motoca passando necessidade, ninguém olha, mas os motocas estão lá. Uhum. Entende? Então vocês, mesmo não conseguindo esse aqui, o terceiro vocês já estão fazendo. Sim, Agora falta vocês sonharem, sim. É. tá? E a autonomia ela está vindo, tá? Provavelmente para abrilhantar os olhos de todo mundo e todo mundo participar, a gente faça o anúncio do beta em maio. Daí a gente anuncia se vai sair em um mês ou dois, tá? Uhum. Mas o alfa a gente já começa a rodar esse mês com as pessoas que fizeram pré-cadastro primeiro Uhum. e que estejam em uma dessas duas cidades, né? São São Paulo Paulo, ou Rio de Rio de Janeiro? Janeiro. São Paulo na cidade, né? Capital, né? Capital. Capital Capital. de São Paulo, e a gente muito provavelmente pegue por bairros, tá? Então, a gente vai fazer uma pequena pesquisa, né? Ver com o pessoal que bairro costuma rodar. A gente vai pegar bairro já bem movimentado, Uhum. então não deve ser um problema. E a gente constrói isso juntos, tá? O que precisar melhorar, a gente melhora, né? O Alpha tá aí para isso, para vocês criticarem, falarem que tá ruim, que precisa mudar, que precisa melhorar, e a gente ouvir e trazer um beta que dê para chegar no mercado com 2 pés no peito, e ainda assim no beta, com o canal aberto para falar, não curti, não gostei, né? E sem medo, tá? A gente está construindo isso Esse é um junto, ponto. Esse é a um ponto. autonomia não vai ser nada. Oi? Não, esse é um ponto. Você falou do canal aberto para a gente apontar os pontos e dizer não funciona, isso não está funcionando. Tem alguns Para aplicativos que melhoria fazem contínua, isso. existem 2 canais, É, né? O Márcio, que eu não sei de que lado que está aqui, porque eu estou só me vendo, tô aqui. mas e os embaixadores da Sim. autonomia. Então, diferente de qualquer outra postura, eu não falo para o Márcio, ó, fala bem da autonomia. Uhum. Eu falo, critique a autonomia. E aí vem coisas boas e coisas ruins. Uhum. Inclusive os embaixadores, o Márcio e os demais, contribuíram muito para que o aplicativo ficasse legal.
tá? Isso foi Aí muito esse é o bom. primeiro. Daí, se eu pisar na bola, ele, não sei que lado que tá, vai ser o primeiro É. a gritar e falar mal da autonomia. Porque foi o que o Felipe, ele abriu o projeto para mim, falou, ó, autonomia é isso aqui. Falei, é isso aí? É isso aí. Abracei a causa como se fosse meu. Porque o projeto ele é muito bom. Ele é muito bom e ele é focado no que ele estava falando, economia compartilhada. Todo mundo ganha. Né? É isso que é importante. É isso que o motoboy precisa. Ele precisa ganhar mais. Ele precisa ganhar mais. Pelo trabalho que faz, a gente está ganhando migalha. Né, em relação à fortuna feita pelos aplicativos. Né? Se não houver essa divisão, fica complicado. Fica complicado. E assim, eu falei para ele, eu falei, ó, a gente vai conversar, eu vou falar sobre esse aplicativo, né? Eu vou expor as minhas opiniões. E se der problema, se mudar a história, eu sou o primeiro a chegar e bater em você. Porque eu sou livre para isso. Né? A autonomia não está me pagando para estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero. Né? Porque o Felipe me convidou, eu aceitei e ele aceitou estar aqui. Então é uma troca. Né? É uma troca. E em relação a essa área de sugestões, críticas e afins, rapaziada que já começar no Alpha, né? Se tiver alguém que já se cadastrou aqui, né, nessa live, que estiver assistindo esse vídeo, faça a crítica, não tenha medo. Porque existem algumas pesquisas em outras plataformas que a rapaziada tem medo de responder mal, de colocar o problema ali, por medo de ter represália. Então, você tem que falar a verdade para poder construir um aplicativo melhor e resolver aquele problema. Uhum. E tem um ponto também, por exemplo, ou você fecha a cortina e finge que não existe o problema, ou você escuta e busca como solução. Uhum. Né? Então, ouvir e buscar essa solução é o melhor caminho. E uma coisa que eu queria deixar bem clara, eu falei bastante de outros aplicativos, né? Sem citar nome nem nada. Mas tem muita gente incrível que pensa no Motoca em qualquer outro aplicativo. Uhum. E eu conheço vários. Sim. E se eu tiver a chance, eu vou trazer para cá também. Provavelmente, tipo, eu conheço fulano que me trata super bem. Esses caras valem a pena trazer para a autonomia. Então, essa questão de não ter a voz, de fazer a mudança, né? Eu sei que tem muita gente que passa, mas não vai passar mais. Aqui na autonomia, nosso foco é o motoca, tudo que for valorizar a categoria, valorizar em preço, valorizar em recurso, não só para você ganhar mais, para também gastar menos, o que tiver de projeto e pessoas que conhecem como fazer, são super bem-vindos. É isso aí. Falando desse negócio de não só ganhar mais, mas gastar menos, tem uma parte do projeto que eu não sei se você pode falar, mas podia dar um spoiler. Porque não é só, na questão do placa cinza, não é só os R$ 10 de mínima. Tem Uhum. outras coisas a mais envolvidas. Eu não sei se o Felipe pode falar, mas eu tô coçando aqui para falar. Tem coisa que o Márcio tá sabendo que ele vai tomar enquadro na rua. Então, eu Descobrir. quero muito falar isso porque às vezes, porque assim, ó, é 10 quilômetros com um limite de 6,6 km. Né? Passou disso é mais 1,50 por quilômetro, mais R$ 2 por ponto adicional. Não é uma taxa ruim, mas não é só isso. Tem mais coisa. Sem entrar muito em detalhe, mas te dando direito ao spoiler, tem programa de pontos, tem programa de descontos, tem programa de cashback, tudo que o mercado pode oferecer, que a gente já conhece em outros tipos de uso, né? Só que de forma real, de forma que Uhum. mude sua vida e a forma de você ver o teu trampo, a gente está trazendo. Autonomia, como eu falei, não é só um app de entregas, não é só um app de comida, não é só um app disso. Uhum. É um super aplicativo que veio para mudar a vida dos brasileiros para melhor. Vocês merecem mais, assim como eu pude conquistar o que eu queria, o que eu sonhei, vocês também vão chegar nesse patamar. É fantástico o projeto, manos. A gente vai falando mais sobre isso
quando, né, for oportuno e a gente puder já chegar e falar, é assim, ó. Porque se especular, pode sair o tiro pela culatra. Então vamos falar o que é, de fato, pra gente não ter problema depois. Tem algo... E Pode falar, Felipe. Eu queria que alguém mandasse alguma pergunta. Se tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa, manda no chat aí que eu tô olhando. Pode falar, Felipe. não, o que eu ia falar é isso. Se alguém sentiu que não teve a dúvida respondida, pode deixar como comentário aqui. Vai ficar gravado esse vídeo, né, ô Márcio? Vai. Vai? Então Vai. pode deixar como comentário. No decorrer da semana eu passo e vou respondendo, Beleza. tá? Tem esse ponto. Eu não. Eu estou tentando ler aqui também. Bababá. Tico Louco, eu seria o primeiro a falar. E é isso mesmo, né? Tico Louco também é embaixador. Tem motoca que está mais pé atrás? Tem motoca que está mais pé atrás. Tem motoca que está colocando a mão no fogo? Tem motoca que está colocando a mão no fogo. E tem que ser assim, sabe? A gente não precisa ter medo de falar. A voz está com vocês, tá? Tem mais aqui, ó. Vai fazer o município se mexer, gringo motoca. Lendo a respeito, vou ler a respeito das leis todas. Estou só tomando um tempo para responder a qualquer dúvida aqui, ó. Tempo de espera a gente respondeu. Ano da moto para se cadastrar, a gente falou, mas falou de, tipo, legislação, mas não deu o número. Isso eu pedi pro jurídico estudar, ver como que a gente consegue... Mas mesmo por por placa a gente cinza? Aí que tá, existe legislação federal, existe municipal, existe regras em relação ao trânsito, e até mesmo, por exemplo, a moto tem, sei lá, 10 anos, mas o cara é super cuidadoso, né? Sim. A moto tem 2 anos, mas tá, tipo, caindo aos pedaços, então, nem pneu recalchutado, sabe? Sim. Então, eu preciso entender um pouquinho mais desse mercado antes de abrir para o cadastro como um todo. Mas o que eu adianto, o Eliel tirando sarro também, né? Não pode falar, não pode. E o que mais? Cara, é isso, tá? Tem coisa que eu não vou abrir por conta do spoiler ainda, tá? Tá chegando o anúncio do beta, e o beta a gente vai falar muita coisa. Tem a questão da lei, que eu preciso ter uma ideia do que é possível e o que não é. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, né, deixa aí embaixo, tá? Eu vou passando durante a semana e respondendo. É isso, Felipe. Então, vamos finalizar por aqui. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado por ter aceitado esse convite. Foi muito legal o nosso papo. Acho que deu para tirar bastante dúvida aí da galera. Né? E no decorrer aí, o que for acontecendo, eu vou passando para vocês aqui. Demorou, manos? Muito obrigado, Felipe. Obrigado mesmo de coração. E se quiser falar alguma coisa para a gente finalizar, fica à vontade. É isso, pessoal. Tá? A gente está chegando. Eu sei que a expectativa está alta. Eu estou ansioso pra caramba também. Mas eu vou lançar quando eu tiver certeza que esse aplicativo está perfeito para vocês, tá? E ainda assim, ajuste, ajuste, ajuste. Sem medo de ouvir, sem medo de mudar. A gente vai construir autonomia juntos. Vou deixar, tá na descrição aí, todas as redes sociais da Autonomia, tem meu Instagram aí também, aproveita e sigam aí o Instagram da Autonomia e o meu Instagram, e faça uma pergunta que você quiser lá, tanto para ele quanto para mim, que a gente tá aí para responder, demorou? E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo, beleza? Tamo junto, fiquem bem e é daquele jeito, mano, só vamos que é tudo nosso.